Nos casos que eu acabei de citar, se o crime é cometido contra a vida ou a liberdade do presidente da República, quando ele está no exterior, contra quem ali comete um crime contra essas instituições de direito público ou sociedade de economia mista, mas que tem o dinheiro brasileiro no exterior, né? Sei lá, uma Petrobras, um Banco do Brasil, Correios, né? Ou contra ou de genocídio, o Brasil pode processá-los. Dizem que, independentemente de eles estarem, de conseguir ter acesso a essas pessoas ou não, deles estarem lá fora ou não, é o que se chama extraterritorialidade penal absoluta, a do inciso 1 do artigo 7º. Agora, no inciso 2, é o que se chama de extraterritorialidade condicionada. O crime foi cometido lá fora, mas o Brasil só vai tomar providência em algumas situações. Senão o Brasil deixa com o próprio país. De vez em quando a gente fica sabendo, por exemplo, que um brasileiro foi preso nos Estados Unidos, um brasileiro foi preso na Holanda, assim como vários estrangeiros também estão presos no Brasil. Como regra geral, você foi para um país, cometeu crime lá, responde por lá. Agora, o Brasil pode perseguir crimes mesmo fora do seu território brasileiro, que ocorreram fora do território brasileiro? Sim, no inciso 2 diz, a linha A, aqueles crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir no mundo inteiro. Por exemplo, tráfico de mulheres, tráfico de drogas, pirataria. Então, suponhamos que estivesse viajando aí pelo Brasil pessoas que cometiam tráfico de mulheres, né? Para prostituição ou para qualquer outro tipo de uso contra a liberdade das pessoas, né? Se for contra a liberdade das pessoas. Se passaram pelo território brasileiro, se o Brasil teve acesso a essas pessoas, mesmo que fossem, vamos dizer, criminosos espanhóis que traficavam, eram mulheres paraguaias, mesmo assim o Brasil poderia processar dentro de determinadas condições que nós já vamos ver, certo? Porque o Brasil se colocou nessa rede que vai ajudar a combater esses tipos de crime onde quer que se encontrem. Também os crimes praticados por brasileiros no exterior. Porque olha o que poderia acontecer. Vocês já ouviram falar que o Brasil não extradita os seus nacionais. O brasileiro nato. Esse brasileiro que a primeira nacionalidade é aqui. Em geral, acredito praticamente todos vocês e eu. Então nós somos brasileiros nato, não naturalizado. Naturalizado é aquele que era nato de um país e virou brasileiro aí, né? O Brasil não extradita brasileiros natos. Aí vamos supor, eu estou lá em Nova York, eu brigo com o vizinho, atiro no vizinho, já estou com a passagem marcada de volta, até a polícia descobrir eu já estou no Brasil. O que aconteceria? Os Estados Unidos vão pedir a extradição para eu ser extraditado, para eu ser mandado para lá, para eles me processarem. O Brasil vai conceder? Não, o Brasil não pode. A Constituição não deixa. Então eu ficaria de boa, sem ser punido? Não, para isso, diz assim, praticados por brasileiros aqui, Embora o crime tenha ocorrido no estrangeiro, se foi praticado por brasileiro e o brasileiro não foi julgado lá, não foi processado lá, então justamente para evitar isso. Agora, entendam bem, para eu cometer um crime no exterior, a ação que eu fiz tem que ser crime aqui e lá.
ok? Se eu cometi um crime no exterior, por exemplo, sei lá, eu fui na Coreia do Norte e dei as costas aí ou fiz uma piada lá com o presidente de lá, tá, para a Coreia do Norte, ok? O moço lá não, quando ele soube já era tarde, eu já estava no Brasil. Bom, fazer uma piada com o presidente, nós sabemos que aqui não é crime, porque senão não estaria ninguém solto, né? Pode ser com esse presidente ou com qualquer um, né? É crime aqui? Não. Então, poderia alguém ser condenado aqui por algo que ele praticou que era crime lá, mas não é crime aqui? Não. Tem que ser crime nos dois lugares, certo? Então, suponhamos uma moça grávida brasileira que sai daqui grávida, vai até os Estados Unidos, Holanda, sei lá, e lá ela consegue, embora não seja aquele aborto que o Brasil permite o aborto em 3 situações, né? Em caso de estupro, em caso de risco de vida à mãe, ou naquele caso de anencefalia, quando não há formação do cérebro, né? Que não vai poder viver fora do corpo, né? De forma significativa. Então, não, essa moça que nós estamos tratando, ela saiu daqui, foi para os Estados Unidos e lá ela conseguiu fazer um aborto não criminoso, um aborto autorizado, ela queria, e lá foi autorizado segundo as leis. Então, aqui seria crime, porque ela não foi estuprada. Ela não estava correndo risco à sua vida. E nem o feto, em princípio, né? Não tinha nenhum sinal de anencefalia. Ela pode ser punida quando voltar para o Brasil? Não, porque para ser punido por algo que eu faço no exterior, a conduta tem que ser crime aqui e lá. Nesse caso, a conduta é crime aqui, mas não é crime lá. Então, ela poderia ser punida? Não. Por quê? Porque eu tenho o direito de me comportar de acordo com aquilo que é crime ou não é crime no outro país. Suponhamos que eu vá para algum país onde seja permitido consumir determinadas drogas. O estrangeiro pudesse consumir determinadas drogas que aqui fossem drogas ilícitas. E suponhamos que eu pudesse, inclusive, vender nesse país. Então, suponhamos que eu fui para um país onde eu poderia vender maconha, haxixe no mercado. E que lá não fosse crime. Aí eu, inclusive, faço uma live, mostro num post aí no Instagram, Facebook, sei lá, e mostre, agora eu estou trabalhando nisso aqui. Isso aqui seria tráfico, né? Porque eu estou vendendo droga. Seria tráfico aqui no Brasil. Mas lá, onde eu estava vendendo era crime? Não, lá aquela droga, daquela forma, não era crime. Se fosse crime aqui e lá, eu poderia ser punido aqui no Brasil quando chegasse. Mas se não é crime lá, não. Mesmo sendo crime aqui, eu não posso ser punido. Ok? Se não fosse assim, parece estranho, mas se não fosse assim, as pessoas não poderiam sair do Brasil e jogar em cassino. Pode ter cassino no Brasil? Não, não pode. Mas as pessoas, às vezes, vão lá para o Uruguai, jogar em cassino? Vão para Las Vegas, jogam em cassino? Sim. Tiram fotos delas jogando no cassino? Sim. Se elas estivessem fazendo a mesma coisa no Brasil, aquilo seria ou crime ou contravenção, conforme o tipo de conduta. Então elas não poderiam. Mas lá elas podem. Então, quando elas voltam para o Brasil, não tem nenhum problema elas terem aquelas fotos, né? De que elas cometeram aquele ato lá, porque aquele ato não é crime lá. Ok? Então, eu tenho o direito de seguir a lei do país onde eu estou trabalhando, com algumas exceções, como nós já vimos, exceções como do tráfico de pessoas, como nós já vimos, exceções como do genocídio,
mesmo que fosse autorizado, que eu virasse um herói nacional por ter matado os inimigos do governo, né? Acabado com uma etnia, mesmo que eu virasse um herói nacional, nós já vimos que eu, no Brasil também, mesmo que lá não fosse crime, esse seria um que se perseguiria de qualquer forma, certo? Então, os crimes praticados por brasileiros no exterior, tá? Justamente porque muitas vezes o brasileiro foge para o Brasil e aí ficaria, matou alguém nos Estados Unidos, na Argentina, fugiu para cá e agora? Não pode ser extraditado e agora não vai ser punido? Vai ficar por isso? Então pode ter um matador de aluguel que vai correndo até o Uruguai, vai correndo até a Argentina, mata, volta antes da polícia descobrir, de lá e aí fica blindado. Não faria sentido. Por isso, se um nacional, nesse caso um brasileiro, comete um crime lá e vem para o Brasil, então ele não pode ser punido lá, o Brasil vai puni-lo pela lei brasileira, mas vai puni-lo, é pela lei brasileira, tá? Não vai aplicar a lei do outro país.